Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre inteligência emocional, sobre como identificar as suas emoções e sobre como você gerenciar os seus comportamentos, gerenciar as suas ações mediante a emoção que você está sentindo no momento. Se você não assistiu os outros vídeos, eu convido você a ir lá. Esse é o terceiro vídeo. Vai lá, assiste o primeiro, que o primeiro eu falo do que é uma emoção, né? O segundo é uma sequência. Então é importante, né? O material está organizado para você entender melhor. Para você entender melhor esse vídeo, é importante que você assista os dois anteriormente. Então, seja muito bem-vindo e parabéns. Se você está assistindo esse terceiro vídeo e já assistiu os outros, eu quero dar os parabéns para você. E esses vídeos que eu estou entregando para você, diferentemente de muito conteúdo por aí, esses conteúdos, essas desinformações, essa quantidade de informação que está aí na internet, aqui eu não quero te entregar a fórmula mágica, tá? Então, se você está buscando fórmula mágica para ter inteligência emocional, para dirigir a sua própria vida, não é aqui. Principalmente que cada ser humano é diferente, cada ser humano se comporta de forma diferente, cada ser humano reage diferente mediante as mesmas emoções. Então, é um processo. Para você ter inteligência emocional, é um processo e depende de várias coisas. No entanto, a partir do momento que você passa a ter inteligência emocional, você começa a ficar livre de algumas coisas, inclusive algumas doenças que foram colocadas como doenças no cotidiano, como, por exemplo, a depressão, ela parte de uma emoção. O que é uma depressão? Depressão é uma tristeza profunda. E o que é uma tristeza? Uma tristeza é uma das emoções básicas. Nós temos 5 emoções básicas, uma delas é a tristeza. A ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela parte de uma emoção, da emoção medo, que a emoção medo é a mais antiga que existe no ser humano. A emoção medo ela vem desde do cérebro reptiliano do ser humano, né? Do cérebro arcaico do ser humano. Então, a ansiedade ela parte de uma emoção. O pânico é o pico da ansiedade, né? O pânico é o medo de ter medo. É o medo de acontecer a crise de ansiedade em algumas vezes. Então é importante entender que a nossa vida ela tem como base as emoções. Mas é importante entender como o cérebro funciona. Nós temos os nossos pensamentos lógicos, né? Que é aqueles pensamentos analíticos, que eu sei a hora que é agora, que se eu tiver para ir para algum lugar, se eu tiver alguma viagem para fazer, eu sei como fazer, de onde sair, que hora sair, né? As coisas lógicas, que é a nossa parte analítica. Então, esse é o nosso cérebro racional, que dentro do nosso sistema nervoso, nós temos uma parte que se chama neocórtex, somente o ser humano tem essa capacidade de analisar, tá? Os outros animais, eles agem pelo instinto ou pela emoção, mas o ser humano, ele tem o neocórtex. Esse neocórtex é a parte racional. Porém, a nossa parte racional, ela tem um percentual muito pequeno. Esse neocórtex, né, essa capacidade de nós raciocinarmos, ele tem um percentual muito pequeno, ele tem um peso muito pequeno na nossa vida, e além disso, nós usamos muito pouco. Além dele ter pouco peso nas nossas ações, né, nós usamos um percentual muito pequeno. O fato é que nós temos uma outra parte. A parte do neocórtex, né, é a parte racional, é a parte consciente. Porém, nós temos o nosso inconsciente. Então, a nossa consciência, ela tem uma média, isso depende de cada pessoa, depende de qual grupo que ele veio, depende também da criação, depende das lembranças genéticas, né? De qual grupo que essa pessoa veio. Mas, em média, nós temos consciência do que nós estamos sentindo, nós temos consciência das nossas ações, uma média de 7% somente. Então, isso é muito pouco. Porém, todas as nossas ações, todas as nossas reações, todos os nossos comportamentos, eles têm uma influência direta do nosso inconsciente.
Mas o nosso inconsciente representa uma média de 93%, mesmo 100% ser influenciado. 100% das nossas ações são influenciadas pelo nosso inconsciente. Que esse nosso inconsciente é representado pela nossa parte emocional. Então, dentro do nosso sistema nervoso, nós temos uma parte que se chama sistema límbico. É ali que são criados nossos registros emocionais. Só que eles são inconscientes. Nós hoje não temos, nós não lembramos, nós não temos consciência o motivo que eu vejo algo e reajo daquela forma. Como, por exemplo, talvez já tenha acontecido com você, de você olhar para uma pessoa e essa pessoa não parecer uma pessoa boa para você. Sabe aquela pessoa que você fala assim, o santo não bateu? Naquele momento, você olhou para aquela pessoa e aquela aparência remeteu a um registro inconsciente de alguma pessoa em algum momento na sua vida que gerou um registro emocional não tão bom e o seu cérebro acessa aquele circuito mediante parte da informação. E você, naquele momento, você pode se comportar de forma não adequada para aquela pessoa, porque o seu cérebro deu um comando no sentido de defesa. Ele acessou, gerou uma emoção e você não, naquele momento, talvez você não vai interagir com aquela pessoa ou vai afastar com aquela pessoa. Talvez já tenha acontecido com você quando você escuta o seu nome e sobrenome, como, por exemplo, Norberto Lulu ou Norberto Alves. Remete uma situação, muitas pessoas escutam isso e remete uma situação de quando talvez a mãe ou o pai chamava a atenção e ali foi criado um registro emocional e hoje nós reagimos mediante aquele registro emocional que naquela época nos chamava a atenção, nos falavam pra gente que nós estávamos errados de alguma forma. Ou seja, o nosso inconsciente, ele domina a nossa vida mediante os fatos. Então nós temos o neocórtex, nós temos o sistema límbico, que é a parte emocional, e nós temos também o nosso piloto automático, que é o nosso cérebro, que eu chamo de cérebro reptiliano, são as nossas ações automáticas. Então é assim que funciona o nosso cérebro. Perante as nossas emoções, elas são produzidas pelo sistema reptiliano e pela a parte emocional. Ou seja, as nossas emoções, elas são automáticas. Então, às vezes acontece de pessoas passar o dia inteiro dentro de uma emoção e não perceber, porque é inconsciente. Às vezes acontece de você chegar no seu ambiente de trabalho, você falar um bom dia muito caloroso para a sua turma, para a sua equipe, para os seus colegas de trabalho, e às vezes uma não resposta daquilo, uma não resposta do seu bom dia, faz com que você mergulhe em uma tristeza, porque lá atrás você aprendeu que não responder, aquela não cordialidade é algo que remete a uma tristeza em você. E às vezes você passa a destratar naquele dia os outros colegas de trabalho, mesmo aqueles que estavam te tratando bem naquele momento. Eu estou falando do ambiente de trabalho, mas isso se estende, né, a toda a nossa vida. Então, a emoção, você não tem consciência. O cérebro, ele acessa essa emoção mediante algo que você vê, ou mediante algo que você escuta, ou mediante algo que você sente, ou mediante algo que você imagina, ou mediante algo que você conta. É isso mesmo. Se você conta sobre algo, se você imagina sobre algo, se você cria algo imaginário na sua mente, ou você vivencia algo, a emoção produzida é a mesma de que você estivesse vivenciando. Ou seja, se você pensa, imagina, lembra, conta uma história triste, a química produzida, a emoção produzida é a mesma como se tivesse acontecendo o fato. Então é importante entender que o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Então, espero que tenha te ajudado e vamos para o próximo vídeo. Acompanhe aqui que nos próximos vídeos tem muito mais informação sobre tudo isso, sobre inteligência emocional. E eu sei que você merece ter inteligência emocional.